Nos estúdios de televisão mais importantes do México, uma menina de 6 anos desapareceu sem deixar rastro. Estrelinha Hernández, a atriz infantil mais querida do país, sumiu em 30 segundos durante um intervalo de gravação. As câmeras de segurança a captaram caminhando pelo corredor, e depois, nada. Como se a terra a tivesse engolido. Durante 14 anos, sua mãe Carmen viveu o inferno de não saber o que havia acontecido com sua pequena estrela. A polícia interrogou 200 pessoas, revisou cada canto do prédio, seguiu milhares de pistas falsas. O caso se tornou um dos mistérios não resolvidos mais famosos do México. Mas em março de 2020, Carmen encontrou algo que mudaria tudo para sempre. Uma pequena câmera preta esquecida em uma caixa guardada por anos. O que viu nessas fotografias a destruiu completamente, e finalmente revelou a terrível verdade que havia estado oculta durante mais de uma década. Uma verdade tão perturbadora que mudou para sempre a forma como o México protege suas crianças. Esta é a história real de Estrelinha Hernández, e o que realmente aconteceu com ela naquele dia de março de 2006. Certifique-se de se inscrever no canal para não perder mais casos como este. Me conte nos comentários de onde você está assistindo. No ano de 2006, os estúdios de televisão Azteca na Cidade do México fervilhavam de atividade. As câmeras gravavam sem parar para capturar as cenas de Pequenos Anjos, uma novela infantil que prometia ser o sucesso do ano. Entre risos e luzes brilhantes, uma pequena de apenas 6 anos roubava todos os olhares com seu sorriso angelical e seus enormes olhos castanhos que pareciam conter toda a inocência do mundo. Sofia Alejandra Hernández, conhecida artisticamente como Estrelinha, era a protagonista indiscutível da produção. Seu cabelo castanho ondulado emoldurava um rosto que irradiava doçura, e seu talento natural para atuação havia conquistado produtores, diretores e o público que já começava a seguir suas aparições em programas de variedades. A manhã de 15 de março de 2006 começou como qualquer outra no set. Estrelinha chegou acompanhada de sua mãe, Carmen Hernández, uma mulher trabalhadora de 28 anos que havia deixado seu emprego em uma fábrica têxtil para se dedicar completamente à carreira artística de sua filha. Carmen observava das arquibancadas como sua pequena dava vida ao personagem de Angelita, uma menina órfã que buscava uma família. Durante o intervalo das 11h30 da manhã, Estrelinha desapareceu do camarim número 7. As câmeras de segurança do estúdio mostraram a pequena caminhando pelo corredor principal às 11h25, mas depois disso, nenhuma imagem mais. Era como se a terra a tivesse engolido. Os primeiros minutos de busca foram caóticos. O pessoal do estúdio revisou cada cantinho, cada camarim, cada banheiro. Carmen gritava o nome de sua filha enquanto corria desesperada pelos corredores, seus sapatos ecoando contra o piso de mármore. Os produtores interromperam imediatamente a gravação e lacram todas as saídas do prédio. A notícia se espalhou como pólvora. Para as 2 da tarde, dezenas de jornalistas se aglomeravam nas portas dos estúdios. As manchetes daquela noite foram devastadoras. Desaparece Estrelinha, a menina prodígio da televisão mexicana. As autoridades iniciaram uma operação de busca que envolveu mais de 100 elementos da polícia da capital. Durante as primeiras 48 horas, interrogaram cada pessoa presente no estúdio naquele dia. Atores, técnicos, maquiadores, seguranças, pessoal de limpeza, todos foram submetidos a questionários exaustivos. Carmen não se separou nem um momento dos investigadores, fornecendo cada detalhe que pudesse ser relevante sobre a rotina diária de sua filha. O caso chocou todo o México. Estrelinha não era apenas mais uma atriz, era o símbolo da inocência infantil que havia chegado aos lares mexicanos. Seu desaparecimento tocou as fibras mais sensíveis de uma sociedade que via nela suas próprias filhas, netas e irmãs. As orações se multiplicaram em igrejas de todo o país, e as vigílias com velas se tornaram uma imagem recorrente em frente aos estúdios de televisão. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses de angústia. A comandante Patrícia Morales, uma investigadora veterana da polícia da capital especializada em casos de menores desaparecidos, assumiu pessoalmente as rédeas da investigação. Com 20 anos de experiência em casos similares, Morales sabia que as primeiras 72 horas eram cruciais, mas essas horas já haviam passado sem resultados concretos. A investigação inicial se concentrou em 3 linhas principais: sequestro com fins de resgate, tráfico de pessoas ou algum acidente dentro do mesmo estúdio. No entanto, nenhuma dessas hipóteses conseguiu se sustentar com evidência sólida. Não houve ligações pedindo resgate, não se encontraram rastros de violência no estúdio, e as câmeras de segurança não mostraram nenhum estranho entrando ou saindo do prédio com a menina. Carmen Hernández se tornou uma figura pública involuntária. Seu rosto demacrado e seus olhos avermelhados pelo choro apareciam constantemente em noticiários e programas de televisão.
Em cada entrevista, suplicava por informações sobre o paradeiro de sua filha, oferecendo a pouca fortuna que tinha como recompensa. Sua voz quebrada repetia as mesmas palavras uma e outra vez: só quero que minha Estrelinha volte para casa. A mãe de Estrelinha lembrava de cada detalhe daquela manhã fatídica. Sua filha havia tomado café da manhã com aveia e morangos, seu prato favorito. Havia praticado suas falas no carro a caminho do estúdio, cantando a música tema da novela com sua voz doce e afinada. Não havia mostrado sinais de nervosismo ou medo. Pelo contrário, estava animada para gravar uma cena especial onde seu personagem conheceria sua nova família adotiva. Os depoimentos do pessoal do estúdio foram exaustivamente analisados. O diretor da novela, Roberto Villarreal, descreveu Estrelinha como uma menina profissional e alegre que nunca causava problemas. Os atores adultos que compartilhavam cenas com ela lembravam como uma pequena cheia de energia que fazia todo o set rir com suas gracinhas infantis. Particular atenção recebeu o depoimento de seu Estevão Ruiz, o professor de música do estúdio de 55 anos, um homem corpulento com bigode espesso que havia trabalhado no local durante mais de uma década. Ruiz explicou que naquele dia havia chegado cedo para preparar os arranjos musicais das cenas, mas que não havia tido contato direto com Estrelinha durante a manhã. Seu álibi foi verificado por várias testemunhas que confirmaram tê-lo visto na sala de música durante o horário do desaparecimento. As autoridades rastrearam cada ligação telefônica, cada movimentação bancária, cada veículo que havia estado perto do estúdio naquela manhã. Revisaram hospitais, orfanatos, abrigos e casas de acolhimento em toda a cidade. Distribuíram milhares de panfletos com a fotografia de Estrelinha em mercados, escolas, rodoviárias e aeroportos. À medida que os meses passavam, a esperança começou a se desvanecer lentamente, embora Carmen se negasse a aceitar qualquer cenário que não fosse o retorno de sua filha. Para o final de 2006, o caso de Estrelinha havia começado a desaparecer lentamente das manchetes principais. Os meios de comunicação, sempre ávidos por novas notícias, direcionaram sua atenção para outros eventos. No entanto, para Carmen Hernandes, cada dia era uma batalha contra o desespero e a incerteza que corroía sua alma. A vida de Carmen havia se transformado completamente. A mulher forte e decidida que havia lutado para impulsionar a carreira de sua filha havia se tornado uma sombra de si mesma. Perdeu o pequeno apartamento que alugava na colônia Doctores por não conseguir pagar o aluguel, e teve que se mudar com sua irmã mais velha, Rosa, que vivia em um lar modesto em Nezahualcóyotl. Rosa Hernandes, uma mulher de caráter firme que trabalhava como enfermeira em um hospital público, se tornou o único apoio emocional de Carmen. Cada noite, Rosa escutava sua irmã chorar desconsoladamente, sussurrando o nome de Estrelinha entre soluços que pareciam rasgar as paredes da pequena casa. A enfermeira havia visto muitas tragédias em seu trabalho, mas nunca algo que a afetasse tão profundamente quanto ver o sofrimento de sua irmã. Os investigadores continuaram trabalhando no caso, mas com recursos cada vez mais limitados. A comandante Morales, que havia desenvolvido um vínculo pessoal muito forte com Carmen, continuou dedicando horas de seu tempo livre a revisar expedientes e buscar novas pistas. No entanto, cada pista se transformava em um beco sem saída, cada novo depoimento resultava ser uma esperança falsa. Durante 2007, Carmen recebeu dezenas de ligações de pessoas que asseguravam ter visto Estrelinha em diferentes lugares do país. Uma mulher de Guadalajara jurou tê-la visto em um parque. Um taxista de Monterrey garantiu que havia levado uma menina muito parecida com ela. Até houve relatos dos Estados Unidos de famílias mexicanas que acreditavam reconhecê-la. Carmen viajou para cada um desses lugares, gastando suas poucas economias em passagens de ônibus e noites em hotéis baratos, só para descobrir que nenhuma dessas meninas era sua filha. O mundo do espetáculo, que inicialmente havia mostrado grande solidariedade com a família, começou gradualmente a esquecer. A novela Pequenos Anjos foi cancelada depois de apenas 3 meses no ar, e o personagem de Estrelinha foi eliminado da trama com uma explicação narrativa que mencionava que Angelita havia encontrado uma família e se mudado para outro país. Seu Estevão Ruiz, o professor de música, continuou trabalhando nos estúdios de televisão como se nada tivesse acontecido. Suas rotinas não mudaram significativamente, e continuou dando aulas de música aos jovens atores de outras produções. Ocasionalmente, alguns colegas notavam que ele ficava melancólico quando alguém mencionava o caso de Estrelinha, mas isso era atribuído à tristeza natural que qualquer pessoa sentiria por uma tragédia tão próxima. Carmen desenvolveu uma rotina obsessiva de busca. Cada manhã percorria as ruas de diferentes bairros, mostrando a fotografia de sua filha a comerciantes, estudantes, donas de casa, qualquer pessoa que estivesse disposta a olhar. Suas mãos sempre carregavam cópias da imagem mais recente de Estrelinha, uma foto tirada na semana antes de seu desaparecimento onde aparecia sorrindo com seu uniforme da novela.
Entre 2008 e 2015, o nome de Estrelinha Hernandes se tornou um eco distante na memória coletiva do México. Só ocasionalmente, em aniversários de seu desaparecimento, algum programa de televisão dedicava alguns minutos para lembrar do caso, mas sem contribuir com nova informação relevante. Para o público geral, Estrelinha havia passado a fazer parte daquela lista triste de casos sem solução que povoam os arquivos policiais do país. Carmen havia encontrado trabalho como funcionária de limpeza em um hospital privado da cidade do México. O trabalho noturno lhe permitia manter seus dias livres para continuar com sua busca pessoal, embora esta tivesse se tornado menos intensa e mais esporádica. Os anos haviam cobrado seu preço. Seu cabelo havia embranquecido prematuramente, e profundas linhas de expressão sulcavam seu rosto, testemunho silencioso da dor constante que a acompanhava. A comandante Patrícia Morales havia se aposentado em 2012, mas mantinha contato telefônico com Carmen a cada mês. Em suas conversas, Morales sempre prometia que se aparecesse alguma pista nova, ela seria a primeira a saber. No entanto, ambas as mulheres sabiam no fundo de seus corações que as possibilidades de encontrar respostas diminuíam com cada ano que passava. Rosa Hernandes havia sido testemunha silenciosa da transformação de sua irmã. A mulher enérgica e lutadora que conhecia havia se tornado alguém mais reservada e melancólica. Carmen havia desenvolvido o costume de falar com fotografias de Estrelinha, contando sobre seu dia como se a menina pudesse escutá-la. Rosa respeitava esses momentos íntimos e nunca interrompia essas conversas unilaterais que pareciam ser o único consolo real de sua irmã. Durante esses anos, seu Estevão Ruiz havia ascendido em sua carreira profissional. Sua experiência e dedicação o haviam transformado no supervisor musical de vários projetos importantes da emissora. Havia comprado um apartamento maior na colônia Del Valle e havia adquirido um carro novo. Seus colegas o descreviam como um homem trabalhador e responsável, embora alguns notassem que preferia manter sua vida pessoal muito privada. Em 2014, Carmen tomou uma decisão que mudaria sua perspectiva sobre o caso. Decidiu se mudar para um pequeno apartamento independente, perto do cemitério onde havia mandado colocar uma lápide simbólica para Estrelinha. Não tinha um corpo para enterrar, mas precisava de um lugar físico onde pudesse ir falar com sua filha. Cada domingo de manhã, Carmen visitava essa tumba vazia, levando flores frescas e contando à lápide sobre os eventos da semana. A nova moradia de Carmen era modesta, mas tinha um pequeno quarto extra que ela transformou em uma espécie de santuário para Estrelinha. As paredes estavam cobertas de fotografias da menina em diferentes etapas de sua curta vida e carreira artística. Havia conservado todos os figurinos da novela, seus brinquedos favoritos e caixas cheias de lembranças que não havia tido coragem de revisar completamente. Entre essas caixas se encontravam vários objetos que Estrelinha havia deixado nos estúdios e que a produção havia entregado a Carmen depois do desaparecimento. Material escolar, alguns livros de contos e uma pequena câmera digital preta que a menina havia recebido como presente de aniversário e que levava ocasionalmente ao set para tirar fotografias de seus colegas de trabalho. Em 20 de março de 2020, exatamente 14 anos depois do desaparecimento de Estrelinha, Carmen Hernandes acordou com uma sensação estranha no peito. Era como se algo invisível a empurrasse em direção ao quarto santuário de sua filha. A pandemia mundial havia chegado ao México, e o confinamento lhe havia dado mais tempo para refletir sobre sua perda, algo que nem sempre era positivo para sua estabilidade emocional. Naquela manhã, movida por um impulso inexplicável, Carmen decidiu revisar minuciosamente as caixas que havia mantido intactas durante todos esses anos. Com mãos trêmulas, começou a tirar objetos um por um, pequenos vestidos, sapatos diminutos, cartas de admiradores jovens, fotografias assinadas para fãs. Cada artigo lhe devolvia lembranças dolorosas, mas também belas de sua filha. No fundo da terceira caixa, envolvida em um cobertor de lã rosa, encontrou a câmera digital que Estrelinha havia recebido em seu 6º aniversário. Era um modelo simples, cor preta com adesivos de borboletas que a própria menina havia colado. Carmen lembrava vividamente do dia que deu essa câmera de presente. Estrelinha havia pulado de emoção e havia passado toda a tarde tirando fotografias de suas bonecas e das flores do jardim de sua avó. Ao segurar a câmera entre suas mãos, Carmen sentiu uma pontada de nostalgia tão intensa que teve que se sentar no chão. Se perguntou se o dispositivo ainda funcionaria depois de tantos anos. Com dedos desajeitados pela emoção, conseguiu ligá-la. Para sua surpresa, a pequena tela se iluminou mostrando que ainda tinha bateria residual e que continha 47 fotografias armazenadas. As primeiras imagens que apareceram ao navegar pela galeria eram exatamente o que Carmen esperava, fotografias típicas de uma menina de 6 anos. Estrelinha havia capturado imagens de seus colegas atores sorrindo, do catering do estúdio, dos cenários da novela, selfies onde aparecia fazendo caretas engraçadas.
Carmen sorriu através das lágrimas ao ver essas janelas inocentes para os últimos dias de vida de sua filha. No entanto, conforme avançava na sequência de fotografias, Carmen começou a notar algo inquietante. Várias imagens mostravam o mesmo cenário, o banheiro privativo que estava localizado perto dos camarins principais do estúdio. Nessas fotografias aparecia parcialmente a figura de um homem adulto, corpulento, com um bigode espesso característico que Carmen reconheceu imediatamente, seu Estevão Ruiz, o professor de música. As fotografias haviam sido tiradas de um ângulo baixo, como se Estrelinha tivesse escondido a câmera ou a tivesse segurado disfarçadamente. Nas imagens se podia ver claramente como seu Estevão levava a menina pela mão em direção ao interior do banheiro, fechando a porta atrás deles. A sequência temporal das fotografias, baseada nos metadados, indicava que essas imagens haviam sido tiradas em diferentes dias durante as semanas anteriores ao desaparecimento. Carmen sentiu que o mundo desabava ao seu redor. Suas pernas perderam força e teve que se apoiar contra a parede para não cair. O ar parecia ter se tornado espesso, difícil de respirar. Com mãos trêmulas, continuou revisando as fotografias restantes, esperando encontrar uma explicação inocente para o que estava vendo. As últimas fotografias da sequência foram as que terminaram de destruir o coração de Carmen e confirmaram seus piores temores. As fotografias finais continham imagens que nenhuma mãe deveria ver jamais. Com uma clareza devastadora, mostravam seu Estevão Ruiz abusando sexualmente da pequena Estrelinha dentro do banheiro do estúdio. As imagens haviam sido capturadas pela própria menina, que aparentemente havia conseguido esconder a câmera e ativá-la durante os abusos, talvez como uma forma instintiva de buscar evidência ou ajuda. Carmen vomitou imediatamente. O horror do que estava vendo superava qualquer pesadelo que tivesse tido durante esses 14 anos de incerteza. Sua filha, sua pequena estrela, havia sofrido abusos sistemáticos por parte de um homem em quem todos confiavam, um homem que havia trabalhado lado a lado com ela durante meses sem que Carmen suspeitasse absolutamente nada. Entre soluços incontroláveis, Carmen conseguiu contabilizar que havia pelo menos 8 fotografias que documentavam diferentes episódios de abuso. Os metadados indicavam que esses eventos haviam ocorrido durante um período de aproximadamente 3 semanas antes do desaparecimento. Estrelinha havia estado vivendo um inferno silencioso, enquanto todos ao seu redor acreditavam que era uma menina feliz e bem-sucedida. A mente de Carmen começou a reconstruir sinais que agora adquiriam um significado sinistro. Lembrou que durante as últimas semanas antes do desaparecimento, Estrelinha havia começado a mostrar algumas mudanças de comportamento que naquele momento atribuiu ao estresse das gravações. A menina havia começado a ter pesadelos ocasionais, havia perdido um pouco do apetite, e em várias ocasiões havia perguntado se podia ficar em casa em vez de ir ao estúdio. Carmen também lembrou vividamente de uma conversa que havia tido com Estrelinha 3 dias antes de seu desaparecimento. A menina havia perguntado, com a inocência característica de sua idade, se era normal que os adultos pedissem às crianças que guardassem segredos especiais. Carmen havia respondido de maneira geral sobre a importância da honestidade, mas não havia aprofundado no tema. Agora, essa pergunta adquiria um significado devastadoramente claro. Com as mãos trêmulas, Carmen pegou seu telefone celular e discou o número da comandante Patrícia Morales. Apesar de estar aposentada, Morales havia mantido sua promessa de estar disponível se aparecessem novas pistas no caso. A ligação foi atendida depois do 3º toque. A voz de Morales soou preocupada quando Carmen, entre soluços histéricos, conseguiu explicar parcialmente o que havia descoberto. A ex-comandante compreendeu imediatamente a gravidade da situação e pediu a Carmen que não tocasse mais na câmera, que não apagasse nada, e que permanecesse em sua casa até que ela chegasse com pessoal especializado. 1 hora depois, Carmen abria a porta de seu pequeno apartamento para receber Patrícia Morales, acompanhada de 2 investigadores forenses da polícia da capital e um psicólogo especializado em trauma. Morales, agora com cabelo completamente gris mas com a mesma determinação em seus olhos, abraçou Carmen enquanto esta chorava desconsoladamente. Os investigadores forenses procederam de maneira meticulosa a documentar e preservar as fotografias encontradas na câmera. Cada imagem foi catalogada, extraíram todos os metadados possíveis e criaram cópias de backup para garantir que a evidência não se perdesse. O processo levou várias horas, durante as quais Carmen permaneceu em estado de choque, acompanhada pelo psicólogo. A notícia de que haviam aparecido novas evidências no caso de Estrelinha Hernandes se manteve inicialmente em absoluto sigilo. Patrícia Morales, trabalhando agora como consultor especial para a investigação, coordenou junto com o comandante atual, Ricardo Vasques, uma estratégia cuidadosa para não alertar prematuramente seu Estevão Ruiz. Os investigadores começaram por verificar a autenticidade das fotografias.
Especialistas em análise digital confirmaram que as imagens não haviam sido manipuladas e que os metadados correspondiam efetivamente à câmera de estrelinha e às datas indicadas. Além disso, a análise facial confirmou que o homem nas fotografias era indubitavelmente Estevão Ruiz. Paralelamente, se iniciou uma investigação discreta sobre a vida e atividades de Ruiz durante os últimos 14 anos. Os investigadores descobriram que havia continuado trabalhando na indústria do entretenimento, mantendo contato regular com menores de idade através de seu trabalho como professor de música. Essa informação acendeu todos os alarmes sobre a possibilidade de que houvesse mais vítimas. A investigação revelou que Ruiz havia mudado de emprego em 3 ocasiões desde 2006, sempre se mantendo dentro do âmbito do entretenimento infantil. Havia trabalhado em 2 escolas de arte dramática para crianças e atualmente se desempenhava como coordenador musical em uma produtora independente que se especializava em comerciais protagonizados por menores de idade. Carmen, enquanto isso, vivia em um estado de choque permanente. A revelação havia reaberto todas as feridas da perda de sua filha, mas agora com a dimensão adicional do horror de saber que Estrelinha havia sofrido abusos. Rosa, sua irmã, havia tirado licença no hospital para acompanhá-la durante esse processo traumático. Os investigadores realizaram entrevistas exaustivas com todas as pessoas que haviam trabalhado nos estúdios durante 2006. Muitos dos depoimentos originais foram revisados sob essa nova luz, buscando qualquer indício que pudesse ter sido ignorado 14 anos atrás. Alguns trabalhadores lembraram que seu Estevão tinha o costume de oferecer aulas de música privadas às crianças atores, e que frequentemente ficava sozinho com eles no estúdio depois do horário regular. Maria Helena Soto, que havia sido maquiadora na produção de Pequenos Anjos, forneceu um depoimento particularmente revelador. Lembrava de ter visto em várias ocasiões seu Estevão acompanhando Estrelinha ao banheiro, explicando que a menina precisava se preparar mentalmente antes das cenas musicais. Naquele momento, essa explicação lhe havia parecido normal, mas agora compreendia as implicações sinistras dessas situações. A investigação também se centrou em determinar o que havia ocorrido exatamente no dia do desaparecimento. Os investigadores formularam a hipótese de que Estrelinha, depois de ter documentado os abusos com sua câmera, poderia ter ameaçado contar a alguém o que estava acontecendo, o que teria motivado Ruiz a tomar medidas desesperadas para silenciá-la. O comandante Vasques ordenou vigilância discreta sobre Ruiz enquanto se completava a investigação. O homem continuava com sua rotina normal, sem mostrar sinais de saber que estava sendo investigado. No entanto, os investigadores notaram que mantinha padrões de comportamento suspeitos. Frequentemente chegava cedo ao seu trabalho e ficava até tarde, aparentemente buscando oportunidades para estar sozinho com as crianças atores. Depois de 2 semanas de investigação intensiva, os detetives haviam reunido evidência circunstancial suficiente para complementar as fotografias encontradas na câmera de Estrelinha. A estratégia agora era confrontar diretamente seu Estevão Ruiz, mas de maneira cuidadosa para evitar que destruísse evidência adicional ou fugisse. O comandante Vasques e Patrícia Morales desenharam um plano para prender Ruiz em seu local de trabalho, onde estaria rodeado de testemunhas e teria menos possibilidades de resistir ou destruir evidência. Amanhã de 15 de abril de 2020, exatamente 1 mês depois da descoberta das fotografias, uma equipe de 6 investigadores se apresentou nos escritórios da produtora onde trabalhava Ruiz. Seu Estevão estava no meio de uma sessão de gravação com 3 crianças atores quando os policiais chegaram. Ao ver as identificações oficiais, seu rosto mudou imediatamente. O homem corpulento que durante 14 anos havia mantido uma fachada de respeitabilidade profissional, de repente se via pálido e nervoso. Suas mãos começaram a tremer visivelmente quando o comandante Vasques o informou que estava sob prisão por suspeita de abuso sexual infantil e possível homicídio. Ruiz não ofereceu resistência física, mas imediatamente solicitou falar com o advogado. Durante o traslado às instalações policiais, manteve um silêncio absoluto, olhando fixamente pela janela do veículo policial. No entanto, os investigadores notaram que suas mãos não paravam de tremer e que suava profusamente apesar de que o dia não era particularmente quente. A notícia da prisão se manteve em segredo durante as primeiras 24 horas enquanto se realizavam os procedimentos legais iniciais. Carmen foi informada imediatamente do desenvolvimento, e embora sentisse uma mistura de alívio e dor renovada, expressou sua satisfação de que finalmente se estivesse fazendo justiça para sua filha. Durante o interrogatório inicial, Ruiz se manteve em silêncio, seguindo as instruções de seu advogado defensor. No entanto, quando os investigadores lhe mostraram as fotografias encontradas na câmera de Estrelinha, sua reação física foi impossível de ocultar. O homem desabou em sua cadeira, começou a respirar de maneira agitada e pediu um copo d'água. Embora não tenha confessado verbalmente,
sua linguagem corporal confirmou aos investigadores que as imagens o haviam impactado profundamente. A investigação da casa de Ruiz, realizada com uma ordem judicial, revelou evidência adicional inquietante. Em seu quarto se encontraram vários álbuns fotográficos com imagens de crianças atores com quem havia trabalhado ao longo dos anos. Embora as fotografias em si não fossem explicitamente criminosas, o contexto e a forma obsessiva em que estavam organizadas sugeriam um padrão de comportamento predatório. Mais perturbadora ainda foi a descoberta de um cofre escondido no armário de Ruiz. Dentro desse cofre se encontraram vários objetos que haviam pertencido a diferentes crianças, pequenas peças de joalheria, brinquedos, artigos de roupa e fotografias. Entre esses objetos estava um pequeno colar em forma de estrela que Carmen identificou imediatamente como um dos acessórios favoritos de Estrelinha. A descoberta do colar foi devastadora para Carmen, mas também forneceu evidência física adicional que conectava diretamente Ruiz com o desaparecimento de sua filha. Os investigadores forenses encontraram rastros microscópicos de DNA no colar que coincidiam com amostras genéticas de Estrelinha que haviam sido preservadas desde a investigação original. Depois de 48 horas de interrogatórios intermitentes e confrontado já com evidência esmagadora, seu Estevão Ruiz finalmente solicitou falar com os investigadores sem a presença de seu advogado. O homem de 69 anos, que agora se via consideravelmente menor e mais frágil que quando foi preso, havia aparentemente chegado ao limite de sua capacidade para manter o silêncio. A confissão que seguiu foi uma das mais perturbadoras que os investigadores veteranos haviam escutado em suas carreiras. Ruiz admitiu ter abusado sexualmente de Estrelinha de maneira sistemática durante aproximadamente um mês antes de seu desaparecimento. Explicou que havia começado a se sentir atraído pela menina devido à sua beleza angelical e seu talento excepcional. Segundo seu relato, os abusos haviam começado de maneira gradual. Inicialmente, Ruiz havia convencido Estrelinha de que precisava de aulas especiais de relaxamento antes de suas atuações musicais, para as quais a levava ao banheiro privativo onde supostamente lhe ensinava técnicas de respiração especiais. Gradualmente, esses encontros haviam se tornado mais frequentes e progressivamente mais abusivos. Ruiz confessou que havia ameaçado Estrelinha com machucar sua mamãe se contasse a alguém sobre os jogos especiais. A menina, aterrorizada pela possibilidade de que algo ruim acontecesse com Carmen, havia mantido o segredo durante semanas enquanto documentava secretamente os abusos com sua câmera. O dia do desaparecimento, segundo a confissão de Ruiz, Estrelinha havia chegado ao estúdio com uma atitude diferente. A menina havia confrontado diretamente seu abusador, dizendo que não queria mais participar dos jogos especiais e que ia contar tudo para sua mamãe. Ruiz descreveu como havia sentido pânico ao perceber que seu segredo estava prestes a ser revelado. Durante o intervalo das 11h30, Ruiz havia conseguido convencer Estrelinha a acompanhá-lo mais uma vez ao banheiro, prometendo que seria a última vez. No entanto, uma vez dentro, quando a menina insistiu que queria ir embora e começou a gritar, Ruiz havia entrado em pânico completo. Em uma tentativa desesperada de silenciá-la, havia posto suas mãos ao redor do pescoço da pequena. O que seguiu foi a parte mais devastadora da confissão. Ruiz admitiu que não havia tido a intenção de matar Estrelinha, mas que havia aplicado pressão demais por tempo demais em seu desespero para fazê-la se calar. Quando percebeu que a menina havia parado de se mover, já era tarde demais. Estrelinha havia morrido por asfixia em seus braços. A descrição que Ruiz fez dos minutos seguintes à morte de Estrelinha revelou o planejamento frio e calculado que havia seguido para ocultar seu crime. Havia esperado no banheiro durante vários minutos, escutando os sons do estúdio para se assegurar de que ninguém estivesse por perto. Depois, havia envolvido o pequeno corpo em sua própria jaqueta e havia utilizado seu conhecimento íntimo do prédio para transportá-la através de corredores de serviço que raramente eram utilizados. Ruiz revelou que havia ocultado temporariamente o corpo de Estrelinha em um quarto de depósito no subsolo do prédio, um espaço ao qual só o pessoal de manutenção tinha acesso regular. Naquela mesma noite, depois que terminasse a busca inicial e o prédio estivesse vazio, havia retornado com seu veículo pessoal e havia transportado o corpo. A localização final onde havia se desfeito do corpo de Estrelinha foi talvez a revelação mais cruel de toda a confissão. Ruiz havia levado o corpo a um terreno baldio nas periferias da cidade do México, na região de Xochimilco, onde o havia enterrado em uma cova improvisada de aproximadamente 2 metros de profundidade. Havia marcado discretamente o lugar com uma pedra pintada de branco, para poder lembrar da localização. Os investigadores documentaram cada palavra dessa confissão, mas também notaram as inconsistências emocionais no relato de Ruiz. O homem mostrava mais preocupação pelas consequências legais que enfrentaria do que pelo sofrimento que havia causado a uma menina inocente e sua família. Sua falta de remorso genuíno foi evidente para todos os presentes durante a confissão.
A confissão completa de Estevão Ruiz foi corroborada imediatamente mediante uma operação de busca no terreno que havia indicado em Xochimilco. Uma equipe forense especializada em recuperação de restos humanos se deslocou ao local no mesmo dia da confissão, acompanhada por Carmen Hernandes, que havia insistido em estar presente apesar dos avisos sobre o impacto emocional que isso poderia ter. A escavação começou ao amanhecer de 18 de abril de 2020. Depois de aproximadamente 4 horas de trabalho meticuloso, os investigadores encontraram os restos ósseos de uma menor que coincidiam com a descrição física de Estrelinha. Junto aos restos se encontraram fragmentos do figurino que a menina usava no dia de seu desaparecimento, pedaços da blusa rosa e da saia branca que haviam sido descritos em todos os relatórios policiais de 2006. Carmen entrou em colapso emocional ao ver confirmado o que no fundo de seu coração havia temido durante 14 anos. Sua filha estava realmente morta, e havia sofrido horrores imagináveis antes de morrer. Rosa e Patrícia Morales a sustentaram enquanto chorava desconsoladamente sobre a terra onde haviam encontrado os restos de Estrelinha. A dor daquela mãe era tão intensa que até os investigadores mais experientes tiveram que se afastar momentaneamente para recompor seu profissionalismo. As análises forenses confirmaram que os restos correspondiam efetivamente a Sofia Alerandra Hernandes. O exame dos ossos revelou fraturas no osso hioide, consistentes com morte por estrangulamento manual, o que corroborava a confissão de Ruiz. Os restos foram entregues oficialmente a Carmen depois de serem completados todos os procedimentos legais necessários. O funeral de Estrelinha, realizado 14 anos depois de sua morte, se tornou um evento que chocou novamente o México. Milhares de pessoas que lembravam da pequena atriz se congregaram na igreja e no cemitério para prestar suas últimas homenagens. Carmen, vestida completamente de preto, carregou pessoalmente o pequeno caixão branco até a tumba que havia mantido simbolicamente durante todos esses anos. O julgamento contra Estevão Ruiz começou 6 meses depois de sua prisão. Apesar de sua confissão completa, o processo legal seguiu seu curso para garantir que se respeitassem todos os direitos processuais. Durante as audiências, ficaram expostos detalhes adicionais sobre o padrão de comportamento predatório de Ruiz, incluindo denúncias de outros pais de família que haviam notado comportamentos inapropriados mas que não haviam sido levados a sério na época. Ruiz foi condenado a 60 anos de prisão pelos crimes de abuso sexual infantil, homicídio e ocultação de cadáver. Devido à sua idade e às condições de saúde que havia desenvolvido durante o processo judicial, os médicos forenses determinaram que era muito provável que morresse na prisão. Carmen expressou em suas declarações públicas que, embora nenhuma sentença pudesse devolver sua filha, se sentia aliviada de que finalmente se tivesse feito justiça. No entanto, a justiça legal não pôde curar o dano emocional devastador que esses eventos haviam causado. Carmen desenvolveu uma depressão severa que requereu tratamento psiquiátrico intensivo. Apesar do apoio constante de Rosa e de algumas organizações de apoio a vítimas, Carmen nunca conseguiu se recuperar completamente do trauma de conhecer a verdade sobre o destino de sua filha. Em 15 de março de 2022, exatamente 16 anos depois do desaparecimento de Estrelinha, Carmen Hernandes foi encontrada morta em seu apartamento por sua irmã Rosa. Havia morrido durante a noite por causas naturais relacionadas a uma condição cardíaca que se havia agravado pelo estresse crônico e a depressão. Em sua mesa de cabeceira se encontrou uma carta dirigida a Estrelinha, onde expressava seu desejo de finalmente se reunir com sua estrelinha no céu. O caso de Estrelinha Hernandes se tornou um catalisador para mudanças importantes nos protocolos de segurança infantil na indústria do entretenimento mexicana. Implementaram-se novas regulamentações que requeriam supervisão constante de adultos quando menores trabalhavam em produções, e se estabeleceram programas de capacitação sobre sinais de abuso para pais e pessoal de produção. Rosa Hernandes, agora a única sobrevivente dessa tragédia familiar, se tornou uma ativista pelos direitos das crianças e a prevenção do abuso infantil. Estabeleceu uma fundação em memória de Estrelinha e Carmen que proporciona apoio psicológico gratuito a famílias de menores desaparecidos e educa o público sobre os sinais de alerta do abuso infantil. A tumba onde descansam juntas Estrelinha e Carmen se tornou um lugar de peregrinação silenciosa para famílias que perderam filhos em circunstâncias similares. Uma placa de mármore preto leva gravadas as palavras que Carmen escreveu em sua última carta: "Minha estrelinha brilhará para sempre em meu coração, até que nos encontremos novamente nas estrelas." O eco dessa tragédia continua ressoando como um lembrete doloroso da vulnerabilidade das crianças e a importância de proteger sua inocência, enquanto a memória de Sofia Alerandra Estrelinha Hernandes permanece como um símbolo de todas as vozes infantis que foram silenciadas cedo demais. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma história. Deixe seu like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta. Até a próxima!